Dia, vamos Bom dar dia. a nossa Bom manhã dia. hoje promete ser extremamente produtiva. E boa tarde para a Vicky Esteves e para o Ramon Miralpeixe. Eu queria dizer que é com imensa alegria que nós estamos reunidos aqui e trazendo esses dois convidados para debatermos hoje conosco. Eu vou apresentar a mesa, né? A Graça Pamplona, ela vai ser debatedora. Graça, ela é a ME da Escola de Psicanálise do Fórum do Campo Lacaniano, Rede Diagonal Petrópolis. A Rúbia de Alessandro, que vai ser o apoio, que vai estar no chat, anotando as perguntas. Ela é membro da EPFCL RDB Belo Horizonte. Eu, Diana Carneiro, que sou membro da Escola de Psicanálise da RDB Recife, e nós vamos trazer o Ramon Miralpeixe, psicanalista AME da EPFCL FPB Barcelona, que vai trazer um tema desejo, vírgula, de escola. E a Vicky Esteves, psicanalista em Paris, AME da EPFCL França, que traz o tema desejo de escola. Então, eu desejo a todos uma boa manhã, de muita produção e muitas questões, porque vai dar o que falar aqui, ok? Por favor, eu queria passar para o Ramon. Ele já está aí? Já. Sí, sí. Yo hablo en español. ¿Cómo va a ser la traducción? Será consecutiva. Consecutiva, de acuerdo, de acuerdo. Bueno, pues empiezo, de acuerdo. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Realmente me hizo mucha ilusión. Muchas gracias a Ángela especialmente porque es con quien hemos estado en contacto en todo eso, pero y a toda la comisión de organización y la comisión científica. Bueno, para mí es un honor estar con vosotros y poder intercambiar. Ramon, só um momento. O tradutor. Sim, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço também à comissão científica, a todos os organizadores, e estou muito animado para falar hoje aqui com vocês. Obrigado. Bueno, se me ocurren muchas cosas, se abren muchas puertas y muchas salas por las que transitar ante un sintagma como el elegido para esta mesa, deseo de escuela. Me ocorrem muitas coisas, se abrem muitas portas, muitas salas pelas quais eu quero transitar perante um sintagma como o que foi escolhido para essa mesa, desejo de escola. Aunque insertado en el campo más amplio de la clínica del deseo, restringe un poco el punto de partida y lo puede transformar en algo así como la clínica del deseo de escuela. Por mais que esteja inserido no campo mais amplo da clínica do desejo, restringe um pouco o ponto de partida e o transforma em uma coisa assim como a clínica do desejo de escola. Y esa clínica tiene un histórico, tiene un presente y muchos elementos comunes por la estructura de la escuela y por la singularidad de los parletres, disparejos que le dan vida. E essa clínica, ela tem um histórico, tem um presente e muitos elementos comuns por conta da estrutura da escola e pela singularidade dos parletres, fala Serre. Seria como uns díspares desemparelhados que dão vida a essa clínica. Sí, pero vayamos por partes y vamos a empezar por el deseo. Lo que decimos, aunque se ha dicho en lo específico del discurso del psicoanálisis, no está aislado del discurso común del cual fue tomado, ni de aquel del momento en el que vivimos.
Então, vamos começar por partes, né? Comecemos pelo desejo. O que a gente diz, por mais que seja dito no campo específico do discurso da psicanálise, não está isolado do discurso comum do qual foi pegado, né? Nem daquele do momento no qual a gente vive. Eso produce una relación ambivalente y a veces equívoca. Isso produz, né, uma relação ambivalente e, por vezes, equívoca. Uno de esos equívocos, en cuanto al sustantivo deseo y al verbo desear, proviene de la transitividad de ese verbo desear. Um desses equívocos, quanto ao substantivo desejo e ao verbo desejar, ele advém da transitividade desse verbo desejar, do qual surge a necessidade de complementá-lo com um objeto. Tomen ahí objeto en el sentido del lenguaje común, sin confundirlo con lo elaborado por el psicoanálisis y especialmente por Lacan del concepto de objeto. Vamos considerar aí objeto, mas no sentido da linguagem comum, sem confundir com aquele elaborado pela psicanálise e, claro, especialmente por Lacan, do conceito de objeto. De modo que si digo, yo deseo, puntos suspensivos, parece que solo, así aislado, sin añadir qué es lo que deseo, no pudiera funcionar. Hay algo que se encasquilla, como si su transitividad llamara a un complemento directo para que ese lugar no quede vacío. Forma tal que, se eu falo, eu desejo, parece que assim, sozinho, isolado, sem acrescentar o que eu desejo, não poderia funcionar bem. Reticências. Tem algo aí que fica travado, como se a sua transitividade chamasse um complemento direto para que esse lugar não fique vazio. Es por eso que el sustantivo directo deseo llama también a aquello a que se desea. É por isso mesmo que o substantivo direto, desejo, chama também aquilo que é desejado. De ahí que cuando decimos deseo de escuela, podemos situar escuela rápidamente en lo objetivo del deseo. Daí que, quando a gente fala desejo de escola, podemos localizar escola rapidamente no objetivo do desejo. Pero podemos comprobar que el término de entre deseo y lo que vaya detrás no denota únicamente esa posición objetiva. Mas podemos comprovar que o termo de, entre desejo e o que vier depois, não denota apenas essa posição objetiva. Lo sabemos bien en nuestro conocido sintagma deseo del psicoanalista, Lacan se encarga bien de separar, de distinguir el deseo de psicoanalista del deseo de ser psicoanalista. A gente sabe disso muito bem. No nosso conhecido sintagma desejo de psicanalista, Lacan se encarrega muito bem de separar, de distinguir o desejo de psicanalista do desejo de ser psicanalista. El primero podría designar, en una primera aproximación, de quién es el deseo, quién es el parletre del cual parte de ese deseo, del psicoanalista en este caso. O primeiro poderia designar, numa primeira aproximação, de quem é o desejo, quem é o parletre, do qual parte esse desejo, nesse caso, do psicanalista. Ya saben de esa primera ambigüedad, de la relación que establece nuestro de entre deseo y lo que sigue.
Vocês já sabem dessa primeira ambiguidade da relação que estabelece o nosso de entre desejo e o que vier depois. De hecho, esta ambigüedad queda especialmente resaltada cuando detrás del término de hay alguien, es decir, alguien que puede ubicarse fácilmente en una posición subjetiva en relación al deseo. De fato, essa ambiguidade fica especialmente ressaltada quando, depois do termo de, existe alguém, ou seja, alguém que pode se localizar facilmente numa posição subjetiva em relação ao desejo. Así, en el sintagma deseo de caviar, está claro que a nadie se le ocurriría colocar al caviar en la posición subjetiva de ser el agente del deseo. Portanto, no sintagma desejo de caviar, é claro que ninguém pensaria em colocar o caviar na posição subjetiva de ser o agente do desejo. Pero si sustituimos el caviar por mujer, deseo de mujer, ahí la ambivalencia surge casi automáticamente. Mas se a gente substituir o caviar por mulher, desejo de mulher, é aí que a ambivalência surge quase que automaticamente. ¿Es mujer quien desea o es alguien otro quien desea mujer? É mulher quem deseja ou é alguém outro quem deseja mulher? Todo ello tiene que ver con que, en relación a este verbo, desear, y a su correlato como sustantivo, deseo, la estructura parece que requiere un sujeto y un objeto. Isso tudo tem a ver com que, com relação a esse verbo desejar e a sua correlação como substantivo, desejo, a estrutura requer um sujeito e um objeto. Hasta aquí estamos en el paradigma del discurso común. Evidentemente, todo ello alumbra y enmascara el concepto de deseo en psicoanálisis. Bom, até ali estamos no paradigma do discurso comum. Evidentemente, tudo isso ilumina e mascara o conceito de desejo na psicanálise. En realidad, podríamos pensarlo como la dificultad de no rebajar el deseo al nivel de la demanda, pues el enunciado yo deseo y 3 puntos, en los 3 puntos metan cualquier cosa, no es más que eso, una demanda. Na verdade, a gente poderia pensar como a dificuldade de não rebaixar o desejo ao nível da demanda, pois o enunciado eu desejo reticências, nessas reticências a gente poderia colocar qualquer coisa, não é mais do que isso, uma demanda. De ahí también la dificultad extrema de extraer de la demanda del pase el deseo de psicoanalista. Daí também a dificuldade extrema de extrair da demanda de passe o desejo de psicanalista. En nuestro campo, los psicoanalistas nadamos también en esa ambigüedad y en ese desliz pegado al deseo, al imponer a ese significante la necesidad, entre comillas, de un objeto que lo complemente. No nosso campo, os psicanalistas nadamos também nessa ambiguidade e nesse deslize colado ao desejo, quando imponemos a este significante a necessidade de um objeto que o complemente. Eso lo vemos bien en la génesis del concepto, pues el deseo está asociado en primer lugar a la pérdida, a la falta y por tanto al objeto. Primero como perdido, después metaforizando a ese objeto perdido como su semblante, quiero decir, ocupando ese lugar que el objeto perdido ha dejado vacío.
A gente pode ver isso muito bem na gênese do conceito, pois o desejo está associado, em primeiro lugar, à perda, à falta e, portanto, ao objeto. No primeiro momento como perdido e depois metaforizando a esse objeto perdido como seu semblant, quero dizer, ocupando esse lugar que o objeto perdido deixou vazio. En ese sentido, el concepto de deseo, en el origen, podríamos decir que tiene algo de platónico. Nesse sentido, o conceito de desejo, na origem, poderíamos dizer que tem alguma coisa de platônico, Pues así como la idea garantizaría la relación entre el significante y el significado, es decir, garantizaría en realidad lo que podemos sintetizar como la relación sexual, pois assim como a ideia garantizaria a relação entre significante e significado, ou seja, garantizaria, na verdade, o que a gente sintetiza como a relação sexual. del mismo modo, la idea de la pérdida y por tanto de la falta de eso perdido marcarían el deseo como el empuje a reencontrar eso que falta porque fue perdido. Do mesmo modo, a ideia da perda e, portanto, da falta disso que foi perdido marcariam o desejo como um impulso a reencontrar isso que falta porque foi perdido. Es verdad que el psicoanálisis, hasta Lacan, busca situar aquello que fue realmente perdido y que adquiere diferentes valores. É verdade que o psicanálise, até Lacan, busca situar aquilo que foi realmente perdido e que adquire diferentes valores. Valores imaginarios, valores simbólicos, aquí me refiero más al valor de símbolo que a lo simbólico como registro, e incluso lo situable en lo real del organismo. Valores imaginários, simbólicos, aqui me refiro mais ao valor de símbolo do que ao simbólico como um registro, ou inclusive como aquilo que é localizável no real do organismo. En este sentido, pensemos en el pezón, el seno, los demás objetos de la pulsión, o como dice Lacan en el seminario de la angustia, las envolturas que caen, la bolsa amniótica que se desprenden, estas envolturas que se desprenden del recién nacido. Pensemos, por exemplo, no mamilo, no seio, nos demais objetos da pulsão, ou, como diz o Lacan no Seminário 10, a angústia, as envolturas que caem, como a bolsa amniótica que se desprende do recém-nascido. Evidentemente, eso muestra bien también la relación directa entre castración y deseo, pero no voy a entrar en este salón. Evidentemente, isso mostra também a relação direta entre castração e desejo, mas eu não vou seguir esse caminho. En cambio, regreso de nuevo a lo que está en la causa del deseo, porque la cosa es distinta cuando en la causa del deseo ya no situamos la falta, Porém, eu volto mais uma vez ao que está na causa do desejo, porque a coisa é diferente quando, na causa do desejo, já não situamos a falta. no situamos la falta porque fue perdida, lo que fue perdido, sino el agujero que abre el lenguaje en lo real y el vacío del que lo fundamental, más que aspirar a un relleno, es el movimiento que genera sin cesar. Não situamos a falta porque foi perdido, mas sim o furo que abre a linguagem no real. E o vazio do quê?
o fundamental, para além de aspirar a um preenchimento, é o movimento que gera sem cessar. Se aclara, pues, tanto lo perentorio, el carácter de urgencia que va ligado al deseo, como su indestructibilidad. Se esclarece, então, tanto o peremptório, o caráter de urgência que vai ligado ao desejo, assim como sua indestrutibilidade. Y en ese sentido, podemos deducir que la falta es más una consecuencia del vacío que su causa. Es en este sentido también que deberíamos poder pensar en un núcleo intransitivo del deseo. E é nesse sentido que podemos deduzir que a falta é mais uma consequência do vazio do que sua causa. E é nesse sentido também que deveríamos pensar no núcleo intransitivo do desejo. Lacan no usa el sintagma deseo intransitivo o yo no lo he encontrado. El jueves lo escuché de Colette Soler, de todas formas. Lacan não usa o sintagma desejo intransitivo, ou pelo menos eu não achei, apesar de que Soler comentou isso, acho que na quinta-feira que ele falou. En cambio, de lo que sí habla Lacan en el desarrollo de su tríada necesidad, demanda, deseo, Por outro lado, o que ele sim fala no desenvolvimento da sua tríade necessidade, demanda, desejo, es de lo intransitivo de la demanda, que entiendo que se encuentra no tanto en su enunciado, sino en el hecho de ser formulada para alguien. é do intransitivo da demanda, que entendo que se encontra não tanto em seu enunciado, mas sim no fato de ser formulada para alguém. Es decir, para hacer acto de presencia para alguien, de modo que la demanda me hace existir ante un otro con minúscula y el otro con mayúscula, y es por esa misma razón que la demanda lo es siempre de amor. Para fazer ato de presença para alguém, de modo que a demanda me faz existir diante de um outro com minúscula ou o outro com maiúscula, e é por essa mesma razão que a demanda é sempre de amor. En la demanda siempre está implicado el otro con minúscula y con mayúscula, desde el origen, tanto o más que lo demandado. Na demanda, sempre está implicado o outro, tanto em minúscula como em maiúscula, desde a origem, tanto ou mais que o demandado. Podemos declinar un poco más eso y añadir que cualquier palabra dirigida a otro es una demanda. Podemos declinar um pouco mais isso e agregar que qualquer palavra dirigida a outro é uma demanda. Eso forma parte de la lógica del inconsciente estructurado como el lenguaje. Ahí se pone en evidencia la direccionalidad, si puedo llamarlo así, de la demanda. Exige un otro, con mayúscula, con minúscula, a quien dirigirla. Isso faz parte da lógica do inconsciente estruturado como linguagem. Aí se põe em evidência a direcionalidade, se é que posso chamar assim, da demanda. Exige um outro, com maiúscula ou minúscula, a quem dirigi-la. Retomo la idea de pensar el deseo desde esta perspectiva intransitiva, aunque aquí el otro con mayúscula no está colocado en el mismo sentido que el que marca la direccionalidad de la demanda. Retomo a ideia de pensar o desejo a partir dessa perspectiva intransitiva. Embora aqui o outro com letra maiúscula não esteja colocado no mesmo sentido que o que marca a direcionalidade da demanda. El otro está en el punto de partida, en su constitución como el deseo es el deseo del otro,
también Colette Soler explicó bastante algo de eso el jueves pasado. O outro está no ponto de partida, em sua constituição como o desejo é o desejo do outro. Soler explicou isso também na quinta-feira. Eso se concreta en la realidad, por ejemplo, que yo recibiera la demanda de presentar aquí, ante ustedes, mis reflexiones sobre lo que nos ocupa. Isso se concretiza na realidade em, por exemplo, que eu recebesse a demanda de apresentar aqui, diante de vocês, minhas reflexões sobre o que nos ocupa. Esa demanda puso en marcha algo que va más allá de responder. Conecto mi deseo con el deseo de escuela que no es solo mío. Essa demanda colocou em marcha uma coisa que vai mais além de responder. Conectou meu desejo com o desejo de escola que não é só meu. Esta es una cara de la moneda. Su razón en el lenguaje y en su medio, los otros. Al menos uno fundamental que pone su cuerpo imaginario, pero también de goce en juego, en su encarnación del otro mayúscula. Esta é uma face da moeda. Sua razão na linguagem e em seu meio, os outros, ao menos um fundamental que põe seu corpo imaginário, mas também de gozo, em jogo, em sua encarnação do outro com maiúscula. La otra cara de la moneda, del punto de partida, es la de su causa, primero formulada a partir de la pérdida, de la falta, lo que lo empareja la culpa de un objeto, primero eso. A outra face da moeda, do ponto de partida, é a de sua causa, primeiro formulada a partir da perda, da falta, o que o emparelha à culpa. Sí. Perdão. Sí, sí, es la falta de un objeto primero y después de goce, aunque finalmente podamos colocar su causa en el agujero, en el vacío. A falta de um objeto primeiro e depois de gozo, embora finalmente possamos colocar sua causa no furo e o vazio. Es aquí que nos encontramos con el deseo como causado, pero en realidad sin destino conocido. Ahí se anudaron mi deseo de escuela, eso que se juega en el campo del otro y no sin los otros, y la causa en mí de mi deseo. É aí que nos encontramos com o desejo como causado, mas na verdade sem destino conhecido. Apareceram assim em mim o desejo de escola. Sí, eso que se juega en el campo del otro y no sin los otros, y la causa en mí de mi deseo. Isso que se coloca no campo dos outros e a causa do meu desejo. Otro apartado, la escuela. Outra parte agora, a escola. Toda esta vuelta es para poder ubicar lo que nos interesa del deseo en su causa. Tudo isso é para poder localizar o que nos interessa do desejo em sua causa. De modo que ya al, entre comillas, deseo de escuela, le otorgamos un primer valor. De modo que já no desejo de escola, entre aspas, otorgamos um primeiro valor. El de colocar la escuela en el lugar de la causa. O de colocar a escola no lugar da causa. Esto no va para nada sin el compromiso ético, si puedo llamarlo así, de anudar el deseo que me empuja desde lo que de escuela he colocado en el lugar vacío que genera en mí su torbellino. Isso não vai, de jeito nenhum, sem um compromisso ético, se é que posso dizer assim,
que vai enlaçar o desejo que me impulsiona com a escola no lugar do vazio que gera o meu turbilhão. Con el deseo de otros psicoanalistas que, como yo, pueden colocar también el psicoanálisis y la escuela en el lugar de la causa, en el lugar de su causa. Com o desejo de outros psicanalistas que, como eu, podem colocar no lugar de sua causa a psicanálise e a escola. Sí. Colette Soler lo dijo mejor que yo. Cito, una escuela, sea la de los estoicos o la escuela freudiana, se funda en una enseñanza. Una enseñanza, por definición, produce un cierto saber, si es una enseñanza digna de ese nombre. Colette Soler disse isso melhor que eu. Abre aspas. Uma escola, seja dos estoicos ou a escola freudiana, é fundada em um ensino. Um ensino, por definição, produz um certo saber, se é um ensino digno deste nome. Sabemos que tenemos muchas enseñanzas que de hecho no son enseñanzas. Son trabajos de estudio, de desarrollo, pero que no producen saberes inéditos. Sabemos que temos muitos ensinos que, de fato, não são ensinos. São trabalhos de estudo, de desenvolvimento, mas que não produzem saberes inéditos. Una enseñanza produce un cierto saber, una parte de saber, un poco de saber, y por eso hay una serie de otros sujetos que se pueden agrupar en escuela por el hecho de referirse a esta enseñanza. Una serie, dije, no dije un conjunto, justamente. Es una serie de unos más uno, más uno, más uno. Fin de la cita. O ensino produz um certo saber, uma parte do saber, um pouco de saber, e por isso há uma série de outros sujeitos que podem ser agrupados em escola pelo fato de referir-se a esse ensino. Uma série, eu não disse um conjunto, justamente. É uma série de um mais um, mais um, mais um. Fecha aspas. Eso lo dice Colette Soler en su seminario de 2005-2006 acerca de la tercera de Jacques Lacan. Isso foi o que a Colette Soler disse no seminário sobre a terceira. Eso no es nada abstracto. Se realiza en el trabajo en transferencia común, remolineando alrededor de esa causa. Isso não é nada abstrato. Se realiza no trabalho em transferência comum, girando ao redor dessa causa. Es decir, la escuela es causa, pero a la vez es algo material. Ou seja, a escola é causa, mas ao mesmo tempo é uma coisa material. Su materialidad la constituyen los analistas que la adoptan y la sostienen y todo el entramado institucional que implica y del que nos dotamos para remar en el sentido de la finalidad de la escuela, el psicoanálisis y el paso de la intención y la extensión. Sua materialidade é constituída pelos analistas que a adotam e sustentam, e todo o emaranhado institucional que implica, e do qual nos dotamos para remar no sentido da finalidade da escola, a psicanálise e o passo da intenção à extensão. Y ahí, deseo de escuela nos lleva a colocar a la escuela en la posición objetiva de eso que se desea. E aí, desejo de escola nos leva a colocar a escola na posição objetiva disso que se deseja. Sabemos que eso no es obvio. Para muchos analistas, pues muchos analistas no experimentan ese deseo de escuela, aunque no sé muy bien cómo es eso. Sabemos que isso não é óbvio, pois muitos analistas não experimentam esse desejo de escola, embora eu não sei bem como é isso. La pregunta que debería quedar pendiente, si no nos contentamos con el enunciado de la cuestión, es
¿Qué significa colocar la escuela en el lugar de la causa? A pergunta que deveria ficar pendente, se não nos contentamos com o enunciado da questão, é: o que significa colocar a escola no lugar da causa? De hecho, con la coma que en mi título separa deseo y de escuela, he querido indicar un corte, el corte que hay entre la causa y lo causado. De fato, com a vírgula que no meu título separa desejo e de escola, eu quis indicar um corte, o corte que existe entre a causa e o causado. En todo caso, el camino que tomemos para responder a esta pregunta puede llevarnos a un callejón sin salida. De qualquer forma, o caminho que tomarmos para responder essa pergunta pode nos levar a um beco sem saída. La idea de colocar algo, la escuela en nuestro caso, en el agujero que causa el deseo es algo paradójico, pues si el principio de la causa es el vacío que genera ese agujero, eso implica que el lugar debe permanecer vacío. A ideia de colocar algo, a escola no nosso caso, no furo que causa o desejo é algo paradoxal, pois se o princípio da causa é o vazio que gera este furo, isso implica que o lugar deve permanecer vazio. Avanzo con un saltito para atrás para retomar la cita de Colette Soler. Que la escuela se funde en la enseñanza quiere decir que, por un lado, no parte de cero, en nuestro caso partimos de la enseñanza de Freud y de Lacan. Avanço com um pequeno salto para trás para retornar à citação de Soler. O fato de a escola se infundir no ensino quer dizer que, por um lado, não parte de zero. No nosso caso, partimos do ensino de Freud e Lacan. Esta es la referencia. Pero con esto no basta para nada. Si nos quedáramos ahí, nos encontraríamos en la función de archiveros conservadores. Esta é a referência. Mas isso não basta para nada. Se ficássemos aí, nos encontraríamos na função de arquivistas conservadores. Pero esta enseñanza produce un cierto, un poco, una parte de saber que puede ponerse en serie a través de sus agentes, esos sujetos que se han agrupado en una escuela por referirse a esta enseñanza, una serie de 1 más 1 más 1. Porém, esse ensino produz um certo, um pouco, uma parte de saber que pode ser colocada em série através de seus agentes. Esses sujeitos que se foram agrupados em uma escola por referir-se a esse ensino. Uma série de 1 mais 1 mais 1. Como quien no quiere la cosa, han entrado en liza una enseñanza como referencia y un saber produciéndose. Como quem não quer nada, entraram em conflito. Um ensino como referência, um saber sendo produzido. Bueno, más que en conflicto, en relación. Perdão, mais que em conflito, em relação. Ese poco más de saber es lo que se espera en una escuela. Eso y la posibilidad de un analista. En realidad no va lo uno sin lo otro. Cuando eso se produce, podemos deducir la escuela en el lugar de la causa del deseo. Esse pouco mais de saber é o que se espera de uma escola. Isso e a possibilidade de um analista. Na verdade, um não vai sem o outro. Quando isso se produz, podemos deduzir a escola no lugar da causa do desejo. Podemos concluir, creo, que la causa puede ser deducida por sus efectos. Podemos concluir, acredito, que a causa pode ser deduzida pelos seus efeitos. En cuanto a la escuela, por la agrupación de esos 1 más 1 más 1,
cada uno sabio de un saber del que no puede conversar, pero que se debe producir y transmitir. Quanto à escola, pelo agrupamento desses mais um, cada um sábio de um saber do qual não pode conversar, mas que se deve produzir e transmitir. En cuanto a ese saber, por ese granito, por esa pala de arena que genera la experiencia. Quiero decir, la clínica y el pase, y que dialoga con aquella enseñanza. Quanto a esse saber, por esse grãozinho, por essa pá de areia que gera a experiência, quero dizer a clínica e o passe, e que dialoga com esse ensino. Es en ese sentido que podemos decir que nuestra causa no es una causa perdida, sino una causa encontrada, una causa en su ser reencontrada. É nesse sentido que podemos falar que a nossa causa não é uma causa perdida, mas uma causa encontrada, uma causa em seu ser reencontrada. Para terminar, regreso a la paradoja que ha quedado colgada, la del vacío como lugar de la causa. Para terminar, eu volto ao paradoxo que ficou pendente, aquele do vazio como lugar da causa. Creo que no queda otra que pensar la escuela en el lugar de la causa del deseo como lo que envuelve ese agujero, lo que hace que ese agujero sea agujero. Observen que no hay agujero sin aquello agujereado, o lo que hace de vasija de ese vacío. Eso ya lo ha dicho alguien. También, y eso también ha sido formulada por otros en otras palabras, no nos queda otra que mantener el agujero, no taponarlo. Não temos outra opção senão a de pensar a escola no lugar de causa do desejo, como aquilo que envolve esse furo, o que faz que esse furo seja furo. Percebam que não há furo sem aquilo que é furado, o que faz de vasilha desse vazio. Eu tenho a sensação de que alguém já falou isso, né? Não lembro bem aonde. Entonces, bueno, no nos queda otra que mantener el agujero, no taponarlo. Ou seja, não nos resta senão manter o furo e não tampá-lo. Lo institucional, la institución, es decir, el aparato simbólico imaginario que genera, de ley, de orden, que se establece y que queda establecido, tienden por estructura a taponar los vacíos. O institucional, a instituição, o aparato simbólico e imaginário que gera de lei, de ordem que é estabelecida, que fica estabelecida, tendem por estrutura a tampar os vazios. Con ello pasa lo mismo que con la transferencia en la cura. Es a la vez necesaria y obstáculo. Com isso, acontece a mesma coisa do que com a transferência na cura. É, por um lado, necessária, mas também obstáculo. Podemos no resaltar la cara oscura, sino la iluminada de lo institucional de la escuela como un lugar de pertenencia, de acogida del sujeto que cada uno es, pero sobre todo de esos granos de arena de saber que puede transmitir. También como lugar de abrigo frente a la soledad del acto y finalmente como lugar de la garantía. Pero eso no hace vacío ni agujero. Podemos não ressaltar a face obscura, porém a iluminada da institucional da escola, como lugar de pertencimento, de acolhimento, acolhimento do sujeito que é cada um,
mas, acima de tudo, desses grãos de areia de saber que pode transmitir. Também como lugar de abrigo perante a solidão do ato e, finalmente, como lugar da garantia. Mas isso não faz vazio nem furo. Queda entonces lo que es primero, es decir, lo que va a la cabeza. Me refiero a lo que abre el agujero. Fica, então, o que é primeiro, ou seja, o que vai na frente. Me refiro ao que abre, ao que faz o furo. Hay una parte, naturalmente, que le toca a cada uno. Lo que sigue también toca a cada uno, pero no solo. Requiere de aquel uno más uno más uno. Há uma parte, é claro, que corresponde a cada um. Bom, mas o que segue também corresponde a cada um, mas requer daquele um, mais um, mais um. Me refiero primero al cártel, donde las relaciones entre cartelizantes no vienen definidas por lo que saben, es decir, lo que tienen, lo que se usa y se entrega como don y que puede generar gratitud y deuda, sino por lo que no saben, en oposición a los grupos de estudio, aunque a veces se disfracen de carteles. Me refiro aqui, em primeiro lugar, ao cartel, onde os relacionamentos entre os cartelizantes, eles não vêm definidos por aquilo que sabem, aquilo que tem, o que é usado, o que é entregue como dom, o que pode gerar gratidão e dívida, mas sim pelo que não sabem, em oposição àqueles outros grupos de estudo que, por vezes, se disfarçam de cartéis. Eso poner el no saber en el centro del cártel sostiene el agujero como causa. Esse colocar o não saber no centro do cartel sustenta o furo como causa. Por un lado, pues, el cártel y por otro, el pase, todo el procedimiento que parece estar pensado para mantener abierto el agujero. Por um lado, então, o cartel e, pelo outro, o passe, todo o procedimento que parece estar pensado para manter aberto o furo. Me refiero a lo contingente de un encuentro entre un analizante, el pasante, con otros analizantes, sus pasadores, y el de estos con un cártel del pase y de la fortuna, de la suerte de una transmisión, de que algo pase. Me refiro aqui ao contingencial de um encontro entre um analisante, o passante, com outros analisantes, seus passadores, e o destes com um cartel do passe e da fortuna, da sorte de uma transmissão, de que algo ali passe, se transmita. Ahora, cuando ya estoy para terminar, veo que me he quedado en los preliminares de mi propio programa, una clínica del deseo de escuela. Eso puede abrir otro espacio quizás para más adelante. Agora que já estou prestes a terminar, eu percebo que fiquei nos preliminares do meu próprio programa, a Clínica do Desejo de Escola. Isso, quiçá, possa abrir outro espaço, talvez para mais na frente. Entre tanto, espero que lo que he traído hoy aquí aporte algún grano de arena, aunque sea por el lado de un decir particular y algún agujero por las preguntas que pueda generar. No Hasta aquí. entanto, No entanto, espero que o que eu trouxe aqui para vocês contribua com um grão de areia, mesmo que pelo lado de um dizer particular, e algum furo pelas perguntas que talvez possa ter gerado ou gerar. É isso aí.
Bom, dando continuidade, eu vou passar a palavra à VIX TVs e depois vou passar para a debatedora Graça Pamplona. Em seguida, nós vamos abrir para as questões. A primeira questão no presencial e depois no online. Vicky, por favor. Hola a todos, ¿me oyen? ¿Me oyen bien? Sí, ok, perfecto. Bueno, hola, hola a la mesa, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme e incluirme en este momento de trabajo de la red Diagonal de Brasil. Eso no está en el texto. Sim, muito obrigada por me convidar e por me incluir na rede Diagonal do Brasil. No, en este momento de trabajo Neste momento de trabalho de la red. da rede Diagonal do Brasil. No. Quisiera, para escuchar mi texto, les invito a guardar en mente, por favor, Para ouvirem meu texto, eu convido vocês a manterem em mente a dejar resonar todo lo que hemos venido escuchando sobre el deseo, a vocês deixarem ressoar tudo que a gente vem ouvindo quanto ao desejo hasta ahora escuchado en este coloquio. que ouvimos até agora nesse colóquio. Ok. Entonces, empiezo. Deseo de escuela. Punto de interrogación. Desejo de escola, interrogação. Ok. Con ese punto de interrogación interrogo qué deseo y qué escuela. Com esse sinal de interrogação, eu interrogo o que de escola e o que De deseo. ¿Qué? e o que desejo. Qual escola e qual desejo? Ok. Me parece, es una paréntesis, me parece muy interesante que tanto Ramón como yo lo que hayamos aportado al título del coloquio son signos de puntuación. Eu acho muito interessante, um parênteses, né, que tanto eu quanto o Ramon, o que a gente contribuiu com o encontro, com o debate, são sinais de pontuação, né? Reticências, sinal de No, exclamação. reticencias no, es muy preciso, solo una coma para Ramón, deseo, coma, de escuela, Apenas uma vírgula para o Ramon, desejo, vírgula, escola. y para mí, deseo de escuela, punto de interrogación. E para mim, desejo de escola, sinal de interrogação. Ujú. Ramón decía, perdón, bueno, Ramón decía que la coma era un signo de ruptura, de corte, perdón, de corte. O Ramon falava que a vírgula era um sinal de ruptura, de corte. De corte, ajá, de corte. Para mí, el punto de interrogación invita a dejar abierta la pregunta. Para mim, o sinal de interrogação convida a deixar aberta a pergunta. Ok. Empiezo el texto en cuestión. Hace exactamente 25 años nacían los foros del campo lacaniano. Faz exatamente 25 anos que nasciam os fóruns do campo lacaniano. Nunca olvidaré ese momento solemne y de inmensa emoción en el que Colette Soler, rodeada de Luis Soler y de Daniel Silvestre, declaraba la creación de lo que hasta ahora
hasta hoy en día es nuestra asociación. Eu nunca vou esquecer esse momento solene de imensa emoção no qual a Colette Soler, rodeada do Luiz Soler e de Daniel Silvestre, declaravam a criação do que até hoje é a nossa associação. Claro, muy pronto, casi simultáneamente, muchos otros foros vieron la luz en el mundo, reuniéndose en un acto entusiasta a esa causa que condujo a la formación de la IF Internacional de los Foros. Obviamente, logo, quase que simultaneamente, muitos outros fóruns viram a luz no mundo, reunindo num ato entusiasta a essa causa que conduziu à formação da IF, a Internacional dos Fóruns. Muchos aquí presentes fueron fundadores de diferentes foros de Brasil. Muitos aqui presentes foram fundadores de diferentes fóruns do Brasil. Y Ramón me lo acaba de confirmar, fue fundador del Foro de Barcelona. E Ramon acaba de confirmar que foi o fundador do Fórum de Barcelona. Estoy segura de que esos momentos maravillosos quedan grabados en su memoria como en la mía. Tenho certeza de que estes momentos maravilhosos ficaram gravados em sua memória, como na minha. Dos significantes, no cualesquiera, inician y fundan nuestra aventura. Foros al plural y campo lacaniano. Dois significantes, e não quaisquer, iniciam e fundam nossa aventura. Fóruns, no plural, e campo lacaniano. Por oposición a lo que muchos ya no soportaban en la AMP, los foros, es decir, tribunas abiertas en las que se puede hablar y debatir, encarnaron, causaron, propulsaron un movimiento extraordinario de apertura y esperanza, un momento extraordinariamente fértil psicoanalíticamente. Por oposição ao que muitos já não suportavam da AMP, os fóruns, ou seja, tribunas abertas nas quais se pode falar e debater, encarnaram, causaram, propulsionaram um movimento extraordinário de abertura e esperança. Um movimento extraordinariamente fértil psicanaliticamente. De esa época quedan afortunadamente textos memorables, recopilados en los links en las actas de los primeros encuentros internacionales y seguramente en cada foro. Dessa época ficam, felizmente, textos memoráveis compilados nos links, nas atas dos primeiros encontros internacionais e, certamente, em cada fórum. En los muchos eventos de los inicios se destaca la idea de voces y lenguas múltiples. Nos muitos eventos iniciais, era destacada a ideia de vozes e línguas múltiplas. Nuestra primera revista internacional, que duró muchos años, se llamaba Eteridad. Nossa primeira revista internacional, que durou muitos anos, se chamava Eteridade. El significante campo lacaniano firmaba y definía una orientación clínica, epistémica y política clara. Nuestros textos fundadores lo prueban. O significante campo lacaniano firmava e definia uma orientação clínica, epistêmica e política clara. Nossos textos fundadores comprovam isso. ¿Por qué les recuerdo esto? Para los que lo vivieron, porque es una fecha importante de recordar. Y para los que llegaron después, para que entiendan un poco mejor
el por qué nos llamamos así, qué implicó como acto de ruptura y como acto de fundación. E por que eu lembro isso? Para os que viveram isso, porque é uma data importante de lembrar. Para aqueles que chegaram depois, para que entendam um pouco melhor o porquê de nos chamarmos assim. O que é que implicou como ato de ruptura e como ato de fundação. Estar inscrito en un foro y por ende en la IF es adherir a una causa y formar parte de un amplio movimiento que fue y sigue siendo sostenido por muchos, la de un psicoanálisis arraigado y orientado por las enseñanzas de Freud y Lacan. Estar inscrito em um fórum e, por consequência, na IF, é aderir a uma causa e fazer parte de um amplo movimento que foi e continua sendo sustentado por muitos, o de uma psicanálise arraigada e orientada pelos ensinos de Freud e Lacan, Encarnado, o sea, este psicoanálisis encarnado porque experimentado en cada cura, un psicoanálisis vivo en una elaboración permanente y múltiple. essa psicanálise encarnada por ser experimentada em cada cura, uma psicanálise viva, em uma elaboração permanente e múltipla. Es sustentar un deseo, el propio, en lazo con el de uno, con el de cada uno, perdón, que allí inscribe su deseo de psicoanálisis. Lo repito, ya va. Es sustentar un deseo, el propio, en lazo con el de cada uno que allí inscribe su deseo de psicoanálisis. É sustentar um desejo, o próprio desejo, em laço com o de cada que aqui inscreve seu desejo de psicanálise. Es un primer paso. É um primeiro passo. Viene luego un segundo paso, el de inscribir su acto y su trabajo en una escuela. Logo depois vem um segundo passo, o de inscrever seu ato e seu trabalho na escola. Y la escuela para Lacan, la escuela de Lacan, es un concepto complejo de asir, porque, diría yo, es lo opuesto de lo que usualmente entendemos por escuela. E a escola para Lacan, a escola de Lacan é um conceito complexo de segurar, porque, eu diria, é o oposto do que normalmente entendemos por escola. Allí donde en general metemos conocimiento fijo, dogma, reproducción, en realidad es apertura, ignorancia, debate, cuestionamiento, elaboración en movimiento, psicoanálisis siempre en devenir. Aí, onde geralmente colocamos conhecimento fixo, dogma, reprodução, na realidade é abertura, ignorância, debate, questionamento, elaboração em movimento, psicanálise sempre em devir. Sepan que nuestra escuela no nació con los foros. No hay fusión entre foro y escuela. Al estar en la escuela formamos parte de la IF, pero podemos estar en la IF sin estar en la escuela. Saibam que nossa escola não nasceu com os fóruns. Não há fusão entre fórum e escola. Ao estarmos na escola, fazemos parte da IF. Porém, podemos estar na IF sem estar na escola. Nuestra escuela fue creada 3 años después, en diciembre del 2001, año del centenario de Lacan, y fue el fruto de intensos debates. Nossa escola foi criada 3 anos depois,
em dezembro de 2001, ano do centenário de Lacan, e foi o fruto de intensos debates. Lo que prevaleció fue que, para Lacan, no existe psicoanalista sin escuela. Los dos están íntimamente ligados. O que prevaleceu foi que, para Lacan, não existe psicanalista sem escola. Os dois estão intimamente ligados. Si se es lacaniano, ser miembro de escuela es, pues, sostener y cuestionar, en primer lugar, su propia práctica analítica, poner a prueba los efectos de su acto, que por definición es solitario, pensándolos con otros. Se é lacaniano, ser membro da escola é, portanto, sustentar e questionar, em primeiro lugar, sua própria prática analítica, colocar à prova os efeitos de seu ato, que por definição é solitário, pensando-os com outros. Pensar en el deseo de escuela, el título, hoy solo puedo hacerlo planteándolo en conexión con el deseo del analista. Pensar o desejo de escola, que é o título, hoje só posso fazê-lo estabelecendo-o em conexão com o desejo de analista. Lo que complica las cosas es que ese deseo de escuela, que también podría entenderse como la causa escuela, vimos todo el desarrollo de Ramón, O que complica as coisas é que esse desejo de escola, que também podia ser entendido como a causa escola, como foi falado pelo Ramon, una causa escuela que tiene efectos de escuela. uma causa escola que tem efeitos de escola. Adviene en un momento preciso de la cura. Si es que adviene, porque no es automático ni es garantizado, tal como el deseo del analista. Advém em um momento preciso da cura, se é que advém, porque não é automático nem está garantido, Como el deseo del analista. como o desejo de analista. Podemos sentirnos parte de una escuela porque asistimos a sus actividades y nos interesan incluso. Podemos presentar trabajos en la escuela, pero durante un largo tiempo nos quedamos fuera. Podemos nos sentir parte de uma escola porque assistimos suas atividades e nos interessam. Inclusive, podemos apresentar trabalhos na escola, mas durante um longo tempo ficamos fora. Surge entonces un momento en el que entramos. Es un franqueamiento, un paso. Ya no podemos estar afuera. Surge então um momento no qual entramos. É um franqueamento, uma passagem. Não podemos mais ficar fora. Lo colectivo se nos presenta como invertido. No se trata de pertenecer o de abrigarse con lo colectivo, sino de articular lo propio, lo de uno, a lo de otros unos, el riesgo de un pensamiento colectivo en movimiento. Es la serie de que recordaba Ramón. Sí. O coletivo é apresentado a nós como invertido. Não se trata de pertencer ou de abrigar-se com o coletivo, e sim de articular o próprio, o de um, o de outros uns. O risco do pensamento coletivo em movimento, é o que dizia Ramon. De la serie. É na série de Ramon. Sí. Lo colectivo le da posibilidad a uno de existir más allá de la cura, siguiendo en una posición analizante. O coletivo dá a possibilidade à pessoa de existir mais além da cura, seguindo numa posição de analisante. En la traducción, dijiste a uno, pero es a lo uno. Yo lo dije mal también.
Lo colectivo le da la posibilidad a lo uno que es una persona, pero es lo uno, esa persona como uno Uhum, particular, ok. ¿sí? Esse o que está aí pode se referir à pessoa ou uma pessoa particular. Bueno. De asistir y participar se pasa a hacer escuela. De assistir e participar, se passamos a fazer escola. Es entonces cuando uno se plantea la cuestión de querer ser miembro de escuela. É aí que a pessoa se coloca a questão de querer ser membro da escola. Inscribir su trabajo en la escuela se vuelve obvio. Inscrever seu trabalho na escola se torna óbvio. Estar dentro es hacerse cargo de su propia singularidad en la transmisión, de su propio modo de plantear las cosas, de su diferencia para hacer avanzar el psicoanálisis. Es decir, no repitiendo ni tratando de ajustarse, sino arriesgándose a proponer, a cuestionar y a equivocarse, a sugerir otras combinaciones en su propio nombre, en su propia lengua. Estar dentro é se responsabilizar de sua própria singularidade na transmissão, de seu modo próprio de colocar as coisas, de sua diferença para fazer avançar a psicanálise, ou seja, não é repetindo nem tentando se ajustar, mas sim se arriscando a propor, a questionar, a errar, a sugerir outras combinações em seu próprio nome, em sua própria língua. Ser analista, dice Lacan, es producir efectos con su acto y esos efectos pensarlos. Es ambas cosas. Repito, ser analista, dice Lacan, es producir efectos con su acto y esos efectos pensarlos. Ser analista, diz Lacan, é produzir efeitos com seu ato e é pensar nesses efeitos. São ambas as coisas. Repito, repite la primera frase, por favor. Vou repetir a primeira frase. Ser analista, diz o Lacan, é produzir efeitos com seu ato e pensar esses efeitos. Ujú. Pensar los efectos de su propio acto, uno no puede hacerlo solo. De lo contrario, dice Lacan, uno se vuelve loco. Se corre el riesgo de ensimismarse y sin querer de alejarse del psicoanálisis. E pensar os efeitos do seu próprio ato, não podemos fazê-lo sozinho. Pelo contrário, diz o Lacan, a gente ficaria louco, né? Corremos o risco de nos ensimesmar e, sem querer, de nos afastar da psicanálise. Hay que poner su acto al control de la comunidad de escuela, como comunidad de trabajo. Control en el sentido de supervisión. É necessário colocar o nosso ato sob o controle da comunidade de escola como uma comunidade de trabalho, mas controle no sentido de supervisão. Lacan decía que hacer su seminario era una manera de poner su enseñanza al control de la escuela. O Lacan dizia que fazer o seminário dele era uma forma de colocar o seu ensino sob o controle da escola. Necesitamos ese movimiento, esa circularidad que pasa por lo colectivo, ese anudamiento social inédito, como recuerda Bernardo Minet. Precisamos desse movimento, uma circularidade que passa pelo coletivo, esse anodamento social inédito, como lembra o Bernard Nominet.
Solo así, añade Nominé, se puede mantener viva la subversión llevada a cabo por el deseo del analista, que condiciona la transmisión del psicoanálisis. Apenas assim, acrescenta Nominé, podemos manter viva a subversão realizada pelo desejo de analista, que condiciona a transmissão da psicanálise. Y ese es un momento al que se debe estar íntimamente preparado. A volta dita a mais. E, para esse momento, devemos estar intimamente preparados. A volta dita a mais, ela já falou. Sí, para Ramón, una vuelta dicha, dit en plus, en francés. Plantearse y autorizarse a ser miembro de escuela es una decisión que depende de un posicionamiento subjetivo. Se colocar e se autorizar a ser membro de escola é uma decisão que depende de um posicionamento subjetivo. Le toca a cada quien asumirlo o no. Corresponde a cada um assumi-lo ou não. Muito obrigada. Bom, vamos dar continuidade. Eu vou passar a palavra para a Graça Pamplona, que vai debater um pouquinho essas duas exposições tão instigantes. Lembrando, Graça, que teria que ser pausadamente, que nós estamos com transmissão simultânea. Ah, é? Ah, tá, ok. Então, Bom. beleza. Não, ainda não foi ligada a simultânea. Não sei se vai ficar consecutiva ou simultânea. Pausado, então. Consecutivo, Não. consecutivo. Ele está ligando. Só um momento. Está vendo ali? Quando puder, você fala, tá, Marcelo? Só um momento, gente. Depois nós vamos abrir para as questões. Eu escolhi. Gente, só um momento que o Marcelo está organizando ali e já vamos reiniciar. Perdonen, hay otras personas que hablan español, aparte de Ramón y yo. Sim, estamos Sim, ouvindo. estamos sim. Eles estão. Por Zoom. Ok. Pede o quê? Ô, Julieta, você pode explicar para eles em espanhol? Parece que não. Espera aí, só um momento. Sí, sí, sí. Pronto. Não, Vicky tem. Vicky também? Vicky ouve? Vicky, Sí, yo oigo bien, sí. pero ahora me escuchas en español? Sí, perfecto. Ah, bueno, Gracias. está bien. Gracias, Julieta. Gracias. Pero Não? ti-
Acho que tiraram a minha opção de Julieta. interpretar, não entendi. Julieta, Alô? Yo sí Oi, entiendo. eu desativei a interpretação só para você explicar a Vicky e o Ramon sobre o áudio para eles escolherem, por favor. E aí eu vou. Tá, mas eles já estavam, ok. Entonces, Vicky y Ramón, para que puedan escuchar nuestra interpretación al español simultánea, tienen que elegir el canal español. Ah, ok. Si no, no me van a oír. Ok, es que me gusta escuchar a Grasa en su lengua, pero bueno, no importa. Pongo español. Ok, gracias. De acuerdo. Sí, sí. Pronto, podemos começar. Bem, primeiro quero dizer da grande satisfação de estar escutando Ramon e Vicky. O simples fato de tê-los hoje conosco, trazendo a contribuição de vocês a esse debate, já nos indica que estamos na escola. A escola dos fóruns do campo lacaniano, que, com essas línguas distintas, perfura o nosso idioma português, faz furo e, com isso, faz circular, empurra a possibilidade de saber cada um, permitindo certamente que cada um traga seu grãozinho de areia, como tão bem nos colocou Ramon, e que não deixa de nos remeter à abertura dos escritos de Lacan, onde ele fala de que cada um coloque algo de si. Então, muito obrigada a vocês dois, é uma satisfação tê-los conosco. Bem, quando os colegas do DEL Epistêmico, da rede, a Comissão Epistêmica de Acolhimento da Rede, me propôs estar com vocês dois nessa mesa, tendo como título Desejo de Escola, eu posso dizer para vocês que eu fui tomada de um estranhamento muito grande. Um estranhamento que me empurrava a não saber o que é isso. O que é desejo de escola? É realmente uma expressão que, colocada no contexto da clínica do desejo, interrogava um lugar no qual é preciso se situar. Interrogar desejo de escola que me produziu esse afeto de estranheza, só me impulsionou a tentar saber alguma coisa disso. Não tenho certeza se conseguir, então o que vou trazer é o meu grãozinho, tentando ver com vocês os outros grãozinhos dos nossos colegas. Certamente, decompor como vocês dois fizeram o título com sinais gráficos da língua, da linguagem, uma vírgula ou um ponto de interrogação, nos impõe saber que estamos no campo do que nos institui como seres falantes. E que, enquanto implicados na interrogação desse tema, temos que nos haver, tal como um psicanalista tem que se haver com o discurso do analisante ou com o discurso do outro,
ou com o discurso corrente na escola, enfim. Sinais do campo da linguagem que nos indicam essa perfuração. Uma perfuração que Vicky introduz com a interrogação, com a pergunta, que Ramon promove o afastamento com a sua vírgula e que eu respondo com o meu estranhamento do que é isso. Né? Sinais e afetos que atravessam a relação de cada um com a escola. Não sem ter sido atravessado previamente com o que é o desejo, o que é o seu desejo, onde cada um pode se localizar no campo do desejo. Dito isso, como falei, talvez não tenha muito a acrescentar. Claro que quando a gente pensa na clínica do desejo, a gente é impulsionado a interrogar por que cada um a um, foi levado a desejar estar na escola. Vocês dois falam disso, né? Vicky mencionou que podemos estar somente na IFE. Ou seja, podemos também estar satisfeitos com os nossos bons estudos, com os nossos belos estudos, com os nossos cartéis, sem esse passo a mais. Acho importante isso que Vicky traz e que atravessa também o texto de Ramon, e que eu acho que atravessa o meu estranhamento, né? É um passo. Na Rede Diagonal Brasil, nós tivemos, só fazendo um pequeno parênteses, tivemos um longo tempo em que não podíamos acolher novos membros de escola. Isso gerou uma situação onde vários que assim o desejavam, estar na escola, a nossa, do campo lacaniano, mas que não podiam por circunstâncias institucionais. Isso nos fez, como essa parte da escola inscrita no Brasil, experimentasse por um longo tempo, digamos assim, um desejo retido para alguns. Então, quando foi possível franquear, e eu sei que tanto Ramon quanto Vicky acompanharam esse nosso percurso institucional, quando foi possível franquear, no entanto, não houve avalanche de pedidos. Houve a série do 1 a 1, que continua. Bem, me avisam aqui que eu tenho poucos instantes para concluir. Então, eu passo do desejo de caviar ao desejo de escola. Ou seja, o desejo de escola é algo que não se obtura com um objeto qualquer, mas sim um desejo que é preciso sustentar enquanto abertura criacionista. Muito obrigada a vocês dois e espero ter trazido também o meu grãozinho aqui no debate. Bom, nós vamos abrir agora para as questões. Uma questão presencial e, em seguida, uma online. Eu peço que as questões sejam mais objetivas e sucintas, né? Muitas questões, mas, ok? Para a gente poder cumprir o tempo. Margarete? Ok. Quadradinho? Ramon e Vicky, obrigada pelas palavras.
A minha questão é no que Vic falou, mas eu também gostaria de ouvir Ramon. É sobre a questão do coletivo invertido. No campo político, a gente sabe que o coletivo é para formar uma única voz, né? No Brasil, a gente está vivendo a questão dos povos originários que estão querendo resgatar uma dívida histórica, né? Mas é preciso uma única voz para que chegue lá, para que seja escutado. Quando é invertido, eu fiquei pensando, Vicky, no que você falou, que é esse acolhimento da diversidade de cada analista, mas como coletivo a gente tem que ter também algo que nos una. No caso do campo, além de ser lacaniano, ele perpassa a questão do fórum. Me parece que esse significante fórum é algo muito, eu diria, pouco estudado na nossa formação, na forma que ele ultrapassa. Está entendendo, Graça? Agora olhando para a Graça. E eu gostaria de ouvi-los nisso, né? O que é que a gente pode acolher a diversidade do mas sem perder a perspectiva dos uns, né? Juntar todos os uns sem perder a perspectiva do porque eu achei muito curioso, e usando a palavra estranho, essa coisa do coletivo invertido. Obrigada. Oi? Sim, vocês podem responder, por gentileza? Vicky e o Ramon? Está no fechado, Vicky, está fechado. Ramón, empiezo yo Sí, porque como es directamente a lo que quería decir con lo colectivo invertido es que no es lo colectivo para, para borrar. ¿Se está oyendo la traducción? Você pode falar mais alto? ¿Más alto? No, no. É você, Yo tengo todo tradutor, para full, falar mais alto. está full. Quito, ¿quién interpreta? Ah, ok. Entonces ¿quieres que quite la interpretación? Ok, ok. Bueno, lo que quería decir con lo colectivo es que lo colectivo en el campo del psicoanálisis no puede borrar el uno por uno. O sea, que no es un colectivo de una voz común, sino es un colectivo hecho de voces individuales. En el ejemplo que tú traes de unas comunidades como las que tú nombras, es lo mismo, es una posición política. Si haces una voz única que no está alimentada por las voces de cada uno del que participa ese movimiento, es un movimiento pseudo político para mí. Para que sea político en el sentido profundo, que tenga efectos sobre la comunidad otra, tiene que estar arraigada en cómo cada uno que pertenece a ese colectivo se posiciona con respecto a esa cuestión. Si es de pertenecer a una comunidad indígena, por ejemplo, cómo cada quien tiene que cada uno saber cómo se posiciona con respecto a eso y así alimenta lo colectivo desde una posición personal. No voy a ir muy lejos porque tenemos poco tiempo. Creo que se entiende más o menos la sí, idea. Se entiende. A mí me ha gustado mucho eso de lo del colectivo invertido. Bueno, se trata de lo uno de la masa. Lo uno de la masa, de la psicología de las masas, es el uno, es un uno gigantesco que nos aplasta a todos, en oposición a esa otra cosa que intenta
hacer constantemente Lacan y que lo prueba de una manera y de otra. Y por eso yo he hablado, es más fácil hablarlo en relación a la escuela, lo hablaré también en relación a los foros. Por eso me parece que los instrumentos de los que he hablado, que son el cártel y el pase, es algo que agujerea por estructura al uno de la masa, por decirlo de una forma muy simple, ¿no? En cuanto a los foros, bueno, esto no está tan garantizado. No está tan garantizado por una cuestión muy simple. Están las transferencias. Y las transferencias es algo de lo que a veces hay un uso y un abuso. Lo digo así, simplemente, ¿no? A veces hay comunidades que son de analizantes, como quien dice, en las que a veces, digo a veces, y lo digo con la boquita pequeñita, ¿no? Se disuelve el discurso del analista en el discurso del amo. Digamos, a veces ocurre eso, ¿no? En los grupos, en los pequeños grupos, me refiero, ¿eh? Yo creo que la escuela precisamente puede garantizar algo de la existencia de los foros porque también la escuela los agujerea. Los foros, si se hicieran solo los foros como asociaciones, no habría nada institucionalmente al menos definido que los agujereara. Creo que la escuela los agujerea y permite que haya uno y uno y uno. A veces ocurre que en el trabajo con colegas la aparición de voces nuevas acarree malestares, porque nos acostumbramos a escuchar siempre lo mismo. Es algo natural, es algo lógico. Las inercias, el goce, digamos, ¿no? Es algo que sabemos bien, ¿no? Eso. Pero tenemos que insistir en las preguntas, en las voces nuevas. Cuando digo las voces nuevas, quiero decir el decir de alguien nuevo, un decir nuevo, un decir otro. Bueno, no quiero Está muy añadir. bien. Sí, está muy bien. Obrigada. Tem alguma pergunta online? Não? Então, nós podemos abrir para mais uma, Ângela. Muitas graças. Muito bom escutá-los e, assim, agradecer novamente, né, pela rede. E que bom, né, que o tema, né, causou estranheza, equívocos, e a forma que vocês abordaram foi assim, já está ressoando, viu, Vicky? E eu queria escutar um pouco mais, que eu acho que vai na direção da questão da Margarete, mas pegando outros pontos. Do Ramon, eu achei muito interessante. Você falou, né, o singular e o coletivo, você colocou clínica, né, a clínica do desejo de escola. E eu acho que você já nos trouxe, viu, Ramon, muitos fundamentos aí. Então, do lado da clínica, os equívocos, do lado da escola, os díspares, né? E aí você vai trazer a função do vazio, né? E aí é interessante quando você retoma cartel e passe, né? E eu fiquei pensando, não é à toa que Lacan colocou cartel e passe, porque passam, né? Os dois passam, né? Então, se você puder trazer um pouco mais, ou falar alguma coisa mais, né, em relação a esse vazio, né, que os dois dispositivos têm que sustentar para sustentar a escola, né? Vicky, muito legal, qual desejo, qual escola? Isso é fundamental, essas duas perguntas suas. E eu só queria
de ouvir um pouco mais sobre o plural, a pluralidade que você traz dos fóruns e o singular do campo do gozo, campo, né, lacaniano, campo da escola, com o que você traz depois o coletivo, né, existir para além do tratamento. Se vocês puderem falar um pouco disso, muito obrigada. Vicky, ¿quieres que empiece Nós yo con teríamos uma No tienen mucho tiempo, Ramón, así Bueno, que entonces voy rápido. A ver, no se me ocurre más que insistir en relación a la operación de vaciado que debería tener el cártel y que debería tener el pase en relación a la escuela. Es decir, que hay una operación, como diría yo, al añadir ese poco de saber, al añadir ese poco de saber que se añade siempre afecta de alguna forma al todo de saber que había previamente. Y es en ese sentido que lo agujerea, que puede agujerearlo. Es decir, podemos sostenernos por nuestras referencias, lo he dicho antes, ¿no? Todos tenemos las mismas referencias, Freud, Lacan y entre nosotros mismos los que nos leemos, ¿no? Y los que nos escuchamos. Pero eso, si nos quedamos en eso, nos quedamos en poca cosa, no es poca cosa, pero nos quedamos solamente en esa tarea de almacenamiento, por decirlo de alguna forma, de archivo. No, hay que poder ir un poco más allá y ese ir un poco más allá solo se sostiene desde un decir que es propio. Y eso siempre afecta al colectivo, siempre afecta al resto, en el lugar donde esto es depositado, ¿no? Por eso insisto, tanto el cártel está clarísimo, porque parte de las preguntas, parte del no saber, parte de la pregunta que cada uno se hace. Respecto al cártel del pase, al AE, introduce lo que en principio nadie espera. Nadie espera en el sentido de que, bueno, evidentemente se espera, pero nadie se espera que sea eso. Es eso inesperado, esto sorpresivo, todo esto es lo que hace sorpresa y puede hacer agujero. Nada, me paro aquí porque si no... sí, sí. Lo que quisiera hacer entender con eso de que es un colectivo que es basado sobre la experiencia analítica. Acuérdense que no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la experiencia analítica, que sola se puede, si uno no piensa lo colectivo desde la imposibilidad de un pensamiento único, o sea, de agujerear lo colectivo es de aportar algo para que el psicoanálisis no se vuelva un pensamiento único, un pensamiento unificador. No es que no haya colectivo, y por eso hay algo muy sutil cuando se habla de colectivo y común. No es común, mismo si hay una comunidad de experiencia y una comunidad de escuela, pero no se puede, está definido por la experiencia del inconsciente, la experiencia y la experiencia del final de análisis, donde lo que instaura el acto es deseo o simplemente separación y diferencia absoluta. Por eso es un colectivo que hay que tomar en cuenta como particular a la transmisión del psicoanálisis.
Si no, estamos transmitiendo otra cosa que psicoanálisis. Perdón. Existir, bueno, se puede hablar mucho, pero yo prefiero que haya más preguntas o no ponerlos en dificultad con el tiempo. Existir me viene rápidamente, es que viene de una anécdota muy linda. Es una persona que al encontrarse con un analizante, al encontrarse frente a lo real de lo imposible e irreversible en su cura, cada vez que ella se confronta a la escuela que llena, como ya dice Ramón, ella se siente perdida porque la experiencia de su cura la lleva a un imposible y a una soledad estructural que si la escuela lo que hace es llenar, el analizante que llega a ese punto no sabe cómo existir a su cura. Entonces, tenemos nosotros en la escuela el deber de ofrecer a los analizantes que se encuentran con eso, de tener un espacio donde ese hueco puede seguir activo y donde ellos pueden existir en tanto que analizantes a su propia cura. Bueno. Ok. Como essa mesa está muito instigante, nós vamos estender para mais uma pergunta. Alguém teria mais alguma questão? Não tem. O chat não temos questão. Bom. Bueno. Olá, bom dia. Quero agradecer a conferência de Ramon e da Vicky. Agradecer muito. Eu acho que o Ramon, né, quando fez essa passagem do desejo como falta para o desejo como causa, né, ilumina, né, do que se trata quando a gente está falando de escola, e quando ele traz, quando ele fala da clínica, né, de escola, eu não sei se é exatamente assim que ele fala, porque o texto ficou ali, isso também nos orienta, né, porque eu penso, e já escrevi sobre isso, que o passe orienta as análises. Infelizmente, alguma coisa faz que as pessoas acreditam que, quando se trata de passe, nós estamos falando de instituição, né? E vocês deixaram muito claro que é justamente o avesso disso. Quando a gente está falando de escola, né, seja desde Lacan e até hoje, propôs-se, como disse Vicky, a manter aberto o lugar de analisante, né? Manter aberto esse furo, né? Manter aberto essa possibilidade, esse esburacamento contínuo. Então, era um comentário, acho que a Vicky coloca aqui também para a gente a questão, quando ela traz, né, que é um momento que é assim que ela vê, eu acho que é uma posição, me parece, muito própria sua, Vicky, né, que o desejo vem num momento preciso da cura, né, então talvez você possa comentar um pouco isso. Eu estou de acordo, né, você ouviu que eu trabalhei ontem, quando eu digo que a análise nos permite, né, falei do poeta Manuel de Barros, tomar gosto mais pelo vazio do que pelo cheio. Então, mais um comentário, se vocês quiserem falar um pouquinho, eu agradeço. Yo no me voy a extender, pero más un gusto, más que por el vacío, por lo real.
hay algo que tomar en cuenta lo real en juego, que es lo que permite la operación analítica y terminar la operación analítica, es gracias a eso de lo real que se instaura desde el principio en el dispositivo freudiano y después hasta el final con el pase. Ese real hay que tomarlo en cuenta y seguir tomándolo en cuenta. Y podemos justamente sostener algo de lo real aquí, en este momento, porque vemos que estamos trabajando colectivamente con nuestras pequeñas elaboraciones personales. Entonces, dejamos el real como en función para que tal vez eso les resuene o no a los que escuchan y a los que dicen, no sé, algo así. Más que vacío, diría lo real. Sí. No se te oye, Ramón. Ramon, está fechado seu microfone. Sí, yo creo que cuando yo al menos cuando hablo de vacío en el sentido en lo simbólico, que no hay, eso no hay, no hay forma de que eso pueda ser atrapado, ¿no? Eso es el vacío, ¿no? Y eso que no puede ser atrapado, en cambio, que es lo real, es algo que justamente no puede ser no tiene agujero. Quiero decir que se manifiesta ahí y con todo su peso, con toda su gravedad, pero cuando decimos que el deseo no puede ser dicho, es exactamente, ¿qué quiere decir que el deseo no puede ser dicho? Quiere decir que su relación con la causa, que es ese real, pero del que tenemos noticia a partir del agujero que hace en él el lenguaje, de ese real no vamos a poder decir mucho. No, vamos a poder hacer las paredes, ir recubriendo este pozo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para que podamos extraer de ahí, pues no sé, el agua, la arena, lo que sea. Pero no sin la operación analítica. No, no. Esto evidentemente es por supuesto, no hay sin operación analítica. No. Bueno, ni se me ocurriría pensar, no se me ocurre cómo poder pensar sin la operación analítica, ¿no? Lo recuerdo porque si no pareciera que fuera estructural. Hay, obviamente, que plantearlo estructuralmente, pero no olvidar que ese, como tú dices, rodear ese hueco o ese vacío, solo lo podemos hacer gracias a la experiencia del inconsciente y a la operación la operación de un análisis. De acuerdo. Sí. Solo voy a añadir una cosa. Antes decía al principio... Ramon, solo una cosita. Antes decía al principio que la institución, también el saber, tiende a ocupar todo el vacío, tiende a cerrar el vacío. Y eso también en el pase lo hemos visto. También en el pase, ¿en qué sentido lo digo? En el sentido de que ha habido épocas en que la doxa, la doxa en general, ha determinado de alguna forma, ha incidido de alguna forma en cómo se han realizado los pases. Es decir, cuando se hablaba únicamente de travesía del fantasma, solo se escuchaba hablar de travesía del fantasma.
Cuando se ha empezado a hablar de identificación al síntoma, pues se habla de identificación al síntoma. Cuando se ha empezado a hablar del deseo del analista, esto es lo que se pone en juego en el PASE. Quiero decir que ese diálogo no deja de estar presente también en el PASE. Ok, muito obrigada. Gostaria de agradecer ao Ramon e à Vicky, né, por esta participação, pela gentileza e generosidade de estar no nosso 7º colóquio da Rede Diagonal Brasil. Gostaria de avisar a todos que nós vamos ter 10 minutinhos para café, para seguirmos para a próxima mesa, Desejo de Analista e Ética. Muito obrigada, Ramon e Vicky. Gracias a ustedes. Muchas gracias, muchas gracias.